No vídeo de hoje, nós vamos ter mais uma edição do Costa News e hoje nós vamos falar sobre vários assuntos importantes. A temporada de resultado das empresas está bombando, tá? Teve o calote da Argentina essa semana, o calote da Evergrande, tem aí toda essa questão da The Economist, né, que fez essa matéria aí que está na sua tela, falando que o Bolsonaro é ruim para a economia do Brasil. Será que é mesmo? Será que não é? A gente vai conversar mais sobre isso no vídeo de hoje. Então, já peço para você deixar seu like, porque seu like é muito importante para mim, porque ele mostra para o YouTube que esse é um vídeo relevante, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o que aconteceu essa semana. Primeira coisa, o dólar vem caindo, né? Está em 5,46, queda essa semana de 1,45. Isso se dá principalmente por conta da subida da Selic, né? Eu tenho já um vídeo aqui no YouTube explicando toda essa questão do carry trade, vou deixar aqui para você. Mas basicamente, quanto maior a Selic, mais interessante é para o estrangeiro vir investir no Brasil, né? Porque basicamente esses investidores institucionais estão buscando renda fixa e aí eles trazem dólar para o Brasil, trazendo dólar para o Brasil, o dólar cai, né? É uma questão de oferta e demanda. E o que acontece? Como vocês podem ver, a Bovespa nessa semana subiu, né? Até estranho, né? A gente fala que o Bovespa subiu porque nas últimas semanas ela só vem caindo, subiu aí 1,44, estamos em 106.334 pontos e, milagrosamente, depois aí de semanas e semanas de subida, o SP500 deu uma trégua, né? Ele deu uma pequena queda de menos 0,4%, estando em 4.682 pontos, né? Rafael, por que que o SP500 deu uma queda, né? Basicamente, né, existem várias razões, mas existe um temor maior lá nos Estados Unidos de sofrer com algo que a gente sofre muito aqui no Brasil, que é a inflação, né? A inflação americana veio recorde essa semana, tá? Então o mercado aí americano, que se traduz no mercado global, afinal de contas a inflação americana se espalha para o mundo, né? Acabou ficando um pouco mais ressabiado, então o mercado caiu um pouco e já que a gente já está falando de inflação, vamos falar da inflação aqui no Brasil. O IPCA, né, que é a inflação oficial, chegou em 1,25 em outubro, atingindo 10,67% em 12 meses. Então, é aquela brincadeira que eu sempre faço no Instagram, que caso você ainda não me siga, é @scostrafael, que o Banco Central está dormindo, tá? Não adianta. Eles perderam a mão, deixaram a inflação escapar e agora estão correndo atrás do prejuízo, mas o estrago já está feito, né? A inflação, ela penaliza principalmente aquela camada da população mais pobre, né, que é mais afetada pelo combustível, é mais afetada pela alimentação, pela energia elétrica, que são aí, entre aspas, os grandes vilões da inflação nesse momento. E o governo adora a inflação, né? No Brasil, a inflação sempre foi uma política fiscal e agora não está sendo diferente, né? Você vê aí, existe até uma expectativa de o governo esse ano fechar as contas no positivo depois aí de muitos anos, graças a essa inflação, né? Então é sempre importante lembrar que a inflação é péssima, o Brasil já sofreu demais com isso e a gente não pode admitir que a inflação volte a ser um fantasma que vem assustando aí a família brasileira, tá? E tudo passa pelo aspecto fiscal, né? O Brasil precisa controlar seu aspecto fiscal e, falando nisso, essa semana a gente teve a aprovação da PEC dos precatórios, né? Basicamente é uma abertura para o governo gastar mais dinheiro, então é óbvio que isso é péssimo, a gente devia estar discutindo diminuir os gastos do Brasil e não aumentá-los, né? Mas infelizmente é isso que está acontecendo. E aí no embalo da aprovação da PEC dos precatórios, Bolsonaro já sancionou a lei aí que abre espaço para pagamentos do Auxílio Brasil, que deve pressionar a inflação ainda mais, tá? Então veja que tudo inclina o Brasil para continuar com uma inflação alta, né, o que novamente é péssimo, e aí a gente precisa ver o Banco Central se posicionar, mas provavelmente na próxima reunião aí ele já deve ter um aumento de pelo menos mais 1,25, 1,5, até talvez até mais, tá? Então vamos ver. E com isso há uma óbvia desaceleração do mercado brasileiro. E quando eu falo do mercado, não necessariamente só do mercado financeiro, mas de todo o mercado, né? Quando você tem um maior custo de oportunidade, né? Ou seja, com a Selic subindo, todos os projetos começam a passar por reavaliação, então acaba que o mercado está subestimando o potencial de crescimento. Muita gente já falando que o Brasil nem vai crescer em 2022, e aí o Paulo Guedes deu essa declaração, falando, né, que o Brasil vai surpreender em 2022, mas é complicado, né, porque a gente sempre fala, não, o Brasil vai surpreender, e na realidade ele até surpreende, mas negativamente, né, é difícil lembrar um ano que o Brasil surpreendeu positivamente. É triste isso, mas é a realidade. E em 2022, né, vai ser um ano eleitoral, e falando em ano eleitoral, não tem como começar a não abordar essa questão de presidenciáveis, né, então veja que o Moro, que foi ministro do Bolsonaro, se filiou ao Podemos, então provavelmente
concorrerá a alguma coisa em 2022, talvez até a presidência. Tá? Essa semana talvez seja uma das maiores piadas do que eu já ouvi. O Lula chamou o Alckmin para ser seu vice, né? Para fazer aquela contrabalanceamento, né? Enfim, trazer uma pessoa mais, abre aspas, afável aqui no estado de São Paulo para que seja seu vice. Então, enfim, eu acho que isso é uma grande piada, mas é isso que está acontecendo. E também tendendo as prévias do PSDB, né? Então, os grandes dois nomes do PSDB é o Dória e o Eduardo Leite, né? A gente vai ver qual dos dois será o candidato, mas o mercado vê como uma terceira via essa prévia do PSDB. Talvez, né? Se o Eduardo Leite ganhar, pode ser uma terceira via aí, efetiva, né? Me fala aqui nos comentários o que você acha, né? Quem que você acha em 2022 que vai ser a terceira via? Eduardo Leite, Moro, ou a gente vai ter aquele embate Bolsonaro e Lula mesmo, e quem sabe até com Alckmin como vice, tá bom? Mas me fala aqui nos comentários o que você acha. E saindo um pouco da política, vamos falar um pouco sobre o mercado mundial, né? Essa semana a Argentina está se encaminhando para dar mais um calote, né? Ou seja, não é uma grande novidade. E importante dizer que nossos amigos hermanos, 40% da população está na pobreza nesse momento. Então, lembrando que na década de 80 a Argentina era um dos países mais pujantes da América Latina e hoje se encaminha para estar cada vez mais pobre graças à falta de uma política fiscal séria, né, que há anos e anos assola a Argentina. Então, eles estão se caminhando para mais um calote e isso só vai deixar o país mais pobre. Falando em calote, a Evergrande, né, que é aquela grande construtora chinesa, não pagou suas dívidas essa semana de 148 milhões de dólares. Né? Então, se você for fazer o câmbio sobre isso, a gente está chegando a quase 1 trilhão, né, de reais que teriam que ser pagos. Obviamente não foi pagou, porque eles estão em dificuldades e existe uma expectativa que eles se encaminhem para a falência. Quais serão os impactos disso? Sinceramente, não sei. Né? A China ela é meio obscura, então fica difícil de saber. E trazendo aí para os Estados Unidos, eles aprovaram um grande pacote de infraestrutura e isso deve movimentar o mercado, talvez gerando até mais inflação nos Estados Unidos e, consequentemente, no resto do mundo. Né? Ou seja, se existe um grande pacote de infraestrutura, essa infraestrutura precisa do quê? Precisa de commodity. Então, acaba que isso faz com que todos os preços subam, né? Então veja que no mundo nada mudou, né? A Argentina dando calote, a China meio obscura e os Estados Unidos investindo cada vez mais para crescer e melhorar sua infraestrutura, né? Então veja que os países são o que são porque eles repetem aquilo que eles fazem há muito, muito tempo. Né? Mas voltando à questão das commodities, o que a gente pode ver? Os preços do petróleo subindo bastante, tá? E por todas essas questões ESG, talvez a oferta caindo, tá? Então isso pressiona ainda mais os preços. E isso não só nas commodities de petróleo, né? A gente está vendo a mesma coisa em várias outras, inclusive a gente vê as ações da Unipar, né? Que é uma empresa de commodity, né? Principalmente ligado às questões de cloro, PVC, subindo seu lucro em 5 vezes, ou falando sobre o resultado das empresas, Sanepar lucrando 62% mais, B3 lucrando mais, então vários resultados de empresas saindo e basicamente as boas empresas, aquelas empresas que vale a pena você investir, estão melhorando seus resultados e as suas ações caindo. Então, para mim, isso se traduz em um dos melhores momentos da história do Brasil para se investir. E aí eu trouxe esse gráfico na sua tela para que você entenda o que eu estou dizendo. Né? Esse é o PL histórico do Ibovespa, né? Basicamente por quantas vezes o lucro ela está negociando. E veja que nesse momento ela negocia por 6,41 vezes o lucro, que só não é tão barato quanto a crise de 2008. Então, a bolsa agora, proporcionalmente falando, está mais barata do que em março de 2020, quando ela chegou em 60 mil pontos. Tá? Então, para mim, isso é uma grande oportunidade e não só sou eu que estou vendo essa oportunidade. A Levante, que é um parceiro nosso aqui do canal, também está vendo e fez um relatório gratuito sobre isso, né? Destrinchando essa questão de estamos ou não estamos diante de uma grande oportunidade. Então, se você quer ler esse relatório, que, lembrando, é gratuito, é só clicar na descrição aqui do vídeo para baixar ele e ver tudo que a Levante fala sobre esse assunto, sobre esse grande momento que nós estamos para se investir, tá bom? Deixe seu like, caso você ainda não tenha dado, né? Seu like é muito importante para mim. Comenta aqui para mim o que você gostou do Costa News de hoje, o que você não gostou, né? Para que a gente possa melhorar. Compartilha esse vídeo com alguém que não sabe o que está acontecendo no Brasil, no mundo do mercado, né? Esse vídeo pode ajudar ele. E caso você ainda não seja inscrito, se inscreva e ative a notificação, porque tem vídeo novo toda terça, quinta e domingo, às 18 horas. Um forte abraço e até a próxima!